Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Meu Deus. Olá, pessoal. Daqui a pouquinho a Isabela vai estar entrando, tá? Enquanto ela não entra, vou passar uma missão para quem está chegando agora. Aí do lado dessa barrinha aí de comentários tem uma setinha que parece um foguetinho. Você vai clicar nessa setinha e vai começar a encaminhar agora essa live para todos os seus contatos. Você nem precisa sair da live. Tem lá um botãozinho azul, enviar, você vai enviando para todos os seus amigos, porque esse é um debate super interessante, é um tema muito importante e necessário, né? Nós vamos estar falando aqui sobre qual o papel da política na defesa, na proteção da primeira infância. E o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para contribuir na defesa das nossas crianças. E quando eu digo nossas crianças, eu não me refiro aos nossos filhos apenas, mas a todas as crianças do nosso país. O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para proteger, para defender a primeira infância. Tá? Então já vai encaminhando essa live aí para todos os seus amigos, é um tema extremamente necessário. Vou também deixar salva essa live aqui na página da JS Pernambuco, e se você não estiver assistindo ao vivo, estiver assistindo depois, porque ela vai ficar salva, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa live, tá? O seu feedback é muito importante pra gente. Ó, a Isabela acabou de entrar, eu já vou convidá-la, tá? Para ela entrar aqui com a gente, é porque a gente não pode perder tempo, porque o Instagram, ele só nos dá um. Então, a gente tem que ser muito objetivo. Olá, boa noite. E Olá, aí, boa noite. boa noite. Me ouvem Tudo bom? bem? Tudo certinho? Por aí dá para me ouvir bem? Tô ouvindo certinho. Todo mundo tá Massa. ouvindo aí, pessoal? Dei um oi aqui pra gente, está tudo ok? Ai, que Pronto. ótimo. Coisa boa. Gente, para quem ainda não me viu por aqui, tá? Eu estou chegando na página agora para mostrar meu rosto, que geralmente é o presidente, quem está sempre por aqui, João. Sou vice-presidente, tá? Daqui da JS Pernambuco. E hoje eu recebo como convidada a Isabela de Roldão. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. E para quem não a conhece ainda, eu vou apresentar aqui o seu currículo. Se tiver alguma coisa errada, Ah, Isabela, você corrija aí depois. Aí eu puxo a orelha do presidente, que foi ele quem me passou as informações. oh, Pessoal, a Isabela, ela foi vereadora do Recife entre 2012 e 2016. Em 2018, ela foi candidata a vice-governadora de Pernambuco. E no início de 2019, ela assumiu a Secretaria de Habitação do Recife, permanecendo lá até abril deste ano, quando ela deixou o cargo para agora lançar sua pré-candidatura à Prefeitura do Recife. Então, além de tudo isso, como se não bastasse esse currículo fantástico, a Isabela também é mãe, a Isabela é advogada e ela arrumou tempo para ser estudante de nutrição. A minha primeira pergunta é: como ah, você arruma tempo para fazer tudo isso? menina. Essa não é a primeira pergunta, mas poderia ser a pergunta. Isabela, nossa primeira pergunta, principalmente para quem está chegando agora, não te conhece ainda, é o que te motivou a entrar na vida pública, a entrar na política, né? Em um ambiente que, pelo menos para nós mulheres, nós vemos que é um ambiente muito dominado por homens. Sempre, historicamente, sempre foi. As mulheres têm tentado ocupar esse espaço cada vez mais, mas pelo menos para mim, do meu ponto de vista, eu ainda acho um ambiente um pouco hostil para as minorias, principalmente para nós mulheres que estamos inclusas nessa tal minoria. Não é isso? Então, o que te motivou a entrar na política, a entrar na vida pública? Boa noite. Boa noite, minha gente, que massa. Acho que essa live de sexta-feira vai ser literalmente sextou geral, né? Live com a Sextou. juventude, conversa massa. Tô aqui tomando uma xícara de chá, que eu amo meu chazinho de erva Eu estou doce. no café. Meu Deus, café essa hora é problema. Não, Deus me livre, café fica para de manhã. Oh, minha gente, muito massa. Vê bem, eu acho que
uma das coisas que empodera muita gente nos caminhos que a gente escolhe seguir é quando a gente se identifica na vocação. Sabe aquela coisa assim? Porque vocês são jovens, né? Mas eu também sou jovem, tá? Mas eu sou um pouquinho mais velha que vocês. Mas tem uma coisa interessante que na minha época de ensino médio, né? Eu fiz magistério à época, eu não fiz ensino médio tradicional, eu fiz o ensino técnico, né? O curso técnico, e já enveredei como professora, comecei trabalhando como professora. Existiam poucas opções de curso. A gente era muito restrita ao universo tradicional dos cursos. Então, não existia essa coisa. Existia, até se falava num tal de um teste vocacional, mas era uma coisa tão longe. E a gente parece que foi todo mundo criado e educado para ser sempre a mesma coisa. Tanto é que você vê que tem uma explosão de advogados, né, na minha geração, né, na minha idade, muito engenheiro, muito médico, muito não sei o quê. E as profissões, digamos assim, mais alternativas que saíam do tradicional, a pessoa tinha que ter muita coragem, pular com seus 18, 17, 18, 19 anos, para dizer, não, não vou para a faculdade de medicina, não, eu vou fazer outra coisa. Então, assim, era uma coisa muito rara de acontecer. E aí, uma das coisas que se a gente se apercebe, por exemplo, de que quando você se identifica de fato, tem coisa mais bonita do que a pessoa dizer assim, poxa, eu amo, sei lá, advocacia, eu amo advogar, eu amo o curso jurídico, eu gosto de estudar, isso me dá prazer. Essa, veja, isso não é ficção, não, isso é real. Esse prazer todo impulsiona a gente a fazer as coisas e claro que a gente se cansa, né? Ninguém está dizendo aqui que é de ferro e que não vai se cansar. E a coisa da política é isso. É você se permitir, obviamente, que para nós mulheres é uma tarefa dificílima, é muito difícil, dificuldades às vezes parecem até intransponíveis, mas veja, quando a gente se identifica e diz assim, caramba, eu adoro trabalhar com as pessoas. Eu gosto da vida pública, eu gosto do serviço público, do servir. A coisa não é vaidade, não é porque vai ter holofotes. Ao contrário, isso é muito mais um peso dos holofotes que passam a exigir de você determinadas posturas e condenar outras. E aí, esse despertar para a vocação me veio assim. Meu pai é político, né? Então eu nasci no ambiente político. E eu amo política. Sempre gostei, desde pequena que eu gosto. E aí lá, há mais de 10 anos, eu então comecei a dizer, olha, gosto. Comecei a trabalhar na política. Eu diria política partidária, política de bastidores. E aí, assim, um passo dificílimo foi dar o sim para que eu fosse, então, a pessoa. Essa foi um grande divisor de águas na minha vida profissional e pessoal. Mas ela acontece assim e traz uma realização, sabe? Traz uma satisfação do trabalho, que óbvio que muitas vezes eu estava exausta, né? Eu dizia, poxa, eu queria um fim de semana, eu queria dormir até 10 horas da manhã. Mas essa identificação com a vocação faz com que a gente acorde cedo e diga, ó, vamos lá, tem muita gente precisando da gente e a gente vai tocando o barco, sabe? Então, assim, veio com algumas provocações externas, né? Mas veio assim com um despertar mesmo de vocação. E eu sou muito grata e muito feliz pelas oportunidades. Maravilha, maravilha. Isabela, você é conhecida como sendo defensora dos direitos das mulheres e principalmente os direitos da primeira infância. Inclusive, um dos marcos, né, do seu período dentro da Secretaria de Habitação do Recife, além de vários outros projetos, mas um deles foi o projeto Pertencer, né, que foi lançado em parceria com a Secretaria de Educação do Recife e que ele visa integrar políticas de garantia da primeira infância e também a qualificação de mulheres dos habitacionais. Então, assim, baseado na sua experiência com esse projeto, que foi fantástico, tá? Até aí, gente, dê um Google, tem várias notícias, é um projeto maravilhoso, né? Então, dentro da sua experiência, gostaria de saber de você qual o impacto gerado por ações como essa no desenvolvimento da primeira infância. Qual a sua visão sobre isso? Ó, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: veja como a vida, a gente precisa acreditar nas coisas, nos caminhos. Muitas vezes a gente se vê em momentos assim turbulentos, e meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? O que é isso? E tudo tem um sentido. Veja, eu comecei minha vida profissional por opção e vocação, trabalhando com a primeira infância.
tá? E eu nunca imaginei que isso um dia fosse faltar na minha vida, apesar de todo o amor que eu tenho pelo magistério, né? Pela sala de aula, por trabalhar com criança pequena. E eu trabalhava literalmente com criança pequena. Eu era professora de criança de 4 anos de idade, né? Então, isso lá quando eu tinha meus 19 anos. Então, comecei fazendo magistério, mudei o curso para direito, fui para advocacia e as coisas foram caminhando e de repente estou na política e de repente, sem nunca imaginar, estou eu num cargo executivo e chego numa secretaria de habitação, que todos nós sabemos aqui, todas nós sabemos, que habitação no país é uma política em declínio, em decorrência das escolhas, infelizmente, do presidente. Então, investimento zero para a área de educação, de habitação, e aquela problemática, e estava eu ali, na habitação. O que é que a gente vai fazer aqui na habitação, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai criativamente trabalhar com habitação sem recurso federal? E aí, uma das coisas que eu digo que foi muita inspiração mesmo do Espírito Santo, né? Eu digo que eu só sou um canal aí, né, para esse trabalho, foi essa história do pertencer, que é de uma magia. Assim, as pessoas precisam conhecer, deixa passar esse processo de pandemia, deixa as coisas se estabilizarem mais. Mas, assim, é muito rico, é muito lindo, sabe? E o pertencer é um espaço de convivência dentro das comunidades, certo? Que é implantado para cuidar, acolher as crianças nesse recorte de faixa etária de 6 meses a 6 anos, ou seja, exatamente no ápice dessa primeira infância aí, que é um período elástico, importante de estímulo. Você imaginar que dos 0 aos 2 anos, mais de 90% das sinapses neurológicas de uma criança ela é formada. Do 0 aos 2. Ou seja, o que eu puder fazer para estimular essa criança de 0 a 2 anos, quando a gente acha que está ali, que é bobinho, que não entende nada. O que a gente puder fazer, tenha certeza, você está fazendo ali uma grande contribuição para aquela criança que no futuro vai se tornar um adulto, certamente muito mais forte, estabelecido e podendo ousar muito mais. E aí, assim, como você bem lembrou, eu tenho a bandeira de fato do recorte de gênero porque eu sou verdadeiramente mulher. Eu sou verdadeiramente mulher no sentido de dizer você o seguinte: eu me permito sentir as dores das mulheres, né? Eu não sou uma mulher que estou ali para representar os homens, né? Porque a gente sabe que nem toda mulher na política ela representa as mulheres. Muitas são eleitas para fazer uma representação masculina, então elas não discutem gênero, elas não discutem sexualidade, elas não discutem mulheres nos espaços de poder, né? E com toda essa gama de permissão que eu me permito viver, sentir enfim, e usufruir da dor e da delícia de ser o que sou, né? Já diz o poeta aí, a gente se depara com a seguinte realidade. Uma das grandes dificuldades que as mulheres enfrentam para sua questão de sobrevivência, de oportunidade, de estudo e de trabalho é com quem deixar as crianças. Você vê que o Plano Nacional de Educação, ele prevê creche para 50% das crianças. Eu estou falando do Plano Nacional, sabe? Então, veja, e as outras 50% vão ficar com quem? E eu que quero voltar a estudar, faço como com minha criança? E eu que quero trabalhar, faço como com minha criança? Então, entendendo um pouco isso e percebendo essa necessidade de cuidar dessa criança, ao mesmo tempo de fortalecer essa mulher, compreendendo uma coisa séria aqui, que é importante que a gente... Ó, esse é meu cachorro. Compreendendo, Daqui a pouco a desculpem. gente começa a falar também. Esse é Toby, cheio de emoções. Mas aí, compreendendo que se a gente parte do princípio de que uma mulher forte, ela gera uma criança forte. Uma mulher fortalecida, empoderada, ela empodera a sua cria, né? Em vez da gente se deixar que essa mulher seja submissa eternamente e, consequentemente, ela vai permitir que essa criança seja submissa porque é o processo de educação que ela vive. Então, enxergando de que se eu empodero essa mulher, naturalmente essa criança se fortalece, eu consigo criar uma rede aí de pessoas capazes de serem felizes e de escolher o que querem fazer da vida. Sem estereótipos, sem pré-definições, sabe? Então, enxergando tudo isso, nasce o pertencer, que é esse espaço para a gente passa o dia com essas crianças, essas mulheres são estimuladas a voltar a estudar, e voltar a estudar e fazer um curso técnico, que aí, um curso muito lindo que a Prefeitura, a Secretaria da Educação do Recife oferece, que é o curso de brinquedista,
E o curso de brinquedista nada mais é do que ensinar essa mulher a trabalhar com recreação infantil. Agora, óbvio, as mulheres que desejam, né? E aí a gente vai criando essa rede de fortalecimento, onde a mulher volta a estudar, a criança está bem cuidada e estimulada, e essa mulher vem trabalhar no espaço como estagiária colaboradora, ganhando uma bolsa, colocando em prática o que ela está aprendendo no curso de brinquedista, né? Que ela tem aula aos sábados. Então, assim, é um círculo que a gente conseguiu fechar num lindo projeto que está aí ativo, graças a Deus, e com possibilidade de expansão, né? E eu espero que expanda para o Brasil todo. Todos nós torcemos. Perfeito. Não dá para a gente falar sobre defesa de primeira infância, lembrar desse tema e não comentar, né, sobre um caso que ganhou bastante visibilidade nesses últimos dias, que graças a Deus teve resolução, graças a Deus a criança de 10 anos, né, que sofreu aquela violência tão terrível, inimaginável para nós, que somos mulheres, pensar que uma criança, né, possa sofrer isso. Porque todas as mulheres, na verdade, eu digo por mim também, temos muito medo, temos muito receio de assédio sexual, de estupro. E imagine, então, uma criança passando por uma situação como essas, e principalmente em um lar, onde ela deveria estar sendo protegida. Então, esse, infelizmente, não é um caso isolado, né? Foi apenas um caso que ganhou grande visibilidade midiática aqui no país, né? Grande mobilização, mas que, infelizmente, nós sabemos que não é um caso isolado, isso, pelo contrário, é bastante corriqueiro aqui no Brasil. Inclusive, uma reportagem que saiu no início dessa semana, mostrando que por dia são realizados legalmente 6 abortos em crianças, meninas de 10 a 14 anos, vítimas de estupro. Então, a gente vê que isso não é algo comum. Então, assim, eu gostaria de saber de você, Isabela, o que a política pode fazer ainda mais para proteger essas crianças. E o que nós, enquanto sociedade, porque eu, por exemplo, eu não sou da vida pública, não sou candidata, não tenho nenhum cargo público, mas o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer também para proteger nossas crianças, para defender todas essas crianças? Qual o papel da sociedade e da política nessa defesa? É um caso muito chocante, né? Chocante, obviamente, começando pela barbaridade cometida dentro de um espaço que, como você bem disse, é um espaço que era para essa criança estar segura, né? É um caso chocante pela gestação, pela repercussão. É um caso chocante por ter tirado as pessoas de um isolamento ainda necessário, em decorrência da pandemia, e ter levado essas pessoas para frente de um hospital, perturbando todo um conjunto de mulheres que estavam ali amamentando em trabalho de parto, recém-paridas, né? Então, assim, é, é uma agressão do começo ao fim. Foi uma tristeza. Domingo à noite eu chorava tanto aqui, porque eu só imaginava minha filha quando tinha seus 10 anos de idade. Eu imaginava a dor dessa criança, eu imaginava, enfim, a dor de todas nós mulheres, que a gente se coloca um pouco naquele lugar ali, né? Enfim, e aí pensar do que é que nós, enquanto sociedade, podemos fazer, o que é que nós que estamos na política podemos fazer, né? E aí eu trago assim para você um dado muito triste, mas ao mesmo tempo enxergado com esperança. Veja, a gente comemorou há pouco apenas 14 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só existe no Brasil há 14 anos. E todas nós e todos nós sabemos que a violência doméstica existe há séculos, né? As mulheres não levam tapa ou xingamento há 14 anos, né? Então, o pouco tempo, a pouca idade da Lei Maria da Penha só existe porque, infelizmente, a representação feminina na política é pequena. E as pequenas e as poucas mulheres que estão na política, as poucas, dentre as poucas, ainda tem ali algumas, ou quase que a maioria, que estão fazendo política para os homens. Então, veja, enquanto que a gente não consegue romper a rede do machismo, né? Essa rede que reproduz na gente tão no automático, violências como essa continuarão acontecendo. Porque, veja, uma das coisas que mais chocou no fato de domingo não foi simplesmente o estupro, não foi simplesmente a gestação, foi a repercussão que levou as pessoas a dizerem que aquela menina era assassina. Entende? Então, veja, a gente não viu
Ninguém em porta de cadeia, brigando, condenando e não sei o quê. Não, a gente viu uma exposição de pessoas que dizem defender a vida, mas que defendem todo mundo andar armado na rua, né? Inclusive a foto da Sara, que foi uma das que postou de forma extremamente irresponsável e ilegal as informações da menina, que estavam em segredo de justiça. Essa mulher posa segurando arma e se diz defensora da vida. Que vida é essa que se diz defender? Se eu digo que todo mundo tem que andar armado, se eu reproduzo a história de que bandido bom é bandido morto, como assim, minha gente, né? Então, veja, a gente precisa assumir uma coisa muito séria. Primeiro, o constrangimento de falar de sexualidade tem que acabar. O constrangimento de eu dizer para minha filha, filha, determinados lugares do seu corpo ninguém toca, sabe? Só toca você. Ninguém toca. A gente precisa romper isso, os tabus. A gente precisa ajudar as meninas que utilizam o transporte coletivo a se identificar que tem um homem se aproveitando, se esfregando em você, que você grite dentro do ônibus. Porque muitas vezes nós ficamos com vergonha. Eu digo isso porque quem de nós nunca passou por isso? E quanta vergonha que dá na gente, né? De determinadas situações, dizer, meu Deus, que vergonha, porque eu estou ali sozinha, aquele homem se esfregando e eu quero sair, além do medo, a vergonha. Então, assim, a gente precisa fortalecer essa teia. Porque, infelizmente, o caso da menina, o que a gente viu foi uma professora demitida lá na cidade, no estado dela, porque publicou de forma vergonhosa de que a menina gostava, de que aquilo ali era uma forma de pagamento que a menina dava àquele tio. Então, veja, o machismo não está presente só no homem, está presente na mulher, e a gente precisa estar combatendo isso todo o tempo, porque a geração, a criação, a constituição da sociedade é machista. Então, primeiramente, enquanto sociedade, a gente precisa se unir, porque enquanto as mulheres continuarem sendo culpabilizadas, em vez de serem enxergadas como vítimas em determinadas situações, a gente não vai ter coragem de fazer uma rede de enfrentamento, né? O crime de estupro é um dos menos notificados no Brasil, porque a partir do momento que essa mulher decide denunciar, ela já começa a ser xingada e culpada a partir da decisão. Também, minha filha, com essa roupa, também andando desse jeito, também na rua uma hora dessa, né? Aquela história da mulher de Temer, né? Bela recatada e do lar, tinha que estar dentro de casa, para que estar na rua, sabe? Isso é enquanto sociedade, enquanto política pública, a gente tem que trazer isso à tona. A gente tem que dar visibilidade a todas essas questões que a gente vive, que a gente precisa enfrentar. Quando a gente decide sair de casa para estudar, quando a gente decide ir para a universidade, quando a gente decide ir para o mercado de trabalho, sabe? Porque, veja, é muito cruel com as meninas. Uma menina grávida na adolescência, é ela quem para de estudar. É ela quem vai cuidar da criança. E ninguém fala do pai. Uma mulher que abandona uma criança na lata de um lixo, um recém-nascido, que eu não estou aqui sob hipótese nenhuma defendendo, mas ninguém procura saber a paternidade desse bebê. Mas essa mulher, ela é xingada até a última geração. Como se aquele bebê tivesse ido para o ventre dela de forma isolada, como num passe de mágica. Então, assim, a gente precisa visibilizar isso, a gente precisa dizer isso às pessoas. Porque senão a gente vai continuar mascarando fatos que nós vivemos e que poucas pessoas têm coragem de denunciar. Porque dá vergonha, dá medo. E nós somos punidas por isso. É por isso que a gente tem medo e tem vergonha. Porque todo ato sexual de agressão a gente, grande parte das pessoas que são nossas amigas, que estão dentro de casa, que convivem com a gente, a primeira coisa é o seguinte, também, Isabela, estou fazendo assim, estou andando assado, sabe? Então a gente precisa romper isso. Precisa ter coragem para falar, para romper, para publicizar, né? E aí a política é um grande instrumento, se as pessoas certas forem escolhidas. Senão a gente vai continuar mascarando, fingindo o que está fazendo e a coisa não avança. Falou tudo. Inclusive, dentro da sua fala, você já acabou falando um pouco sobre o próximo ponto, né? Eu coloquei aqui o roteiro para não me perder. Ai, O que Instagram linda. é virado, né? Ele dá só uma hora, quando a gente menos espera,
cai a Acabou. live. Eu É coloquei aqui os verdade. tópicos É. para a gente não se empolgar Isso. e perder o tempo. Mas, ó, dentro desse novo governo, né, o atual governo que estamos sobrevivendo agora, desde a campanha eleitoral do nosso atual presidente, uma das pautas que eles criticavam muito, que é a tal denominada ideologia de gênero, né, que eles transformaram isso em praticamente um demônio. Ah, a esquerda defende ideologia de gênero, vai ensinar a criança a fazer sexo nas escolas, o que é um absurdo, não sei o quê. E a gente sabe que isso foi uma ideia totalmente deturpada, né? Eles exploraram muito isso na campanha e foi algo que acabou entrando nos lares das famílias brasileiras. Então, quantas famílias não ouviram falar disso? Disse, meu Deus, não posso deixar que nenhum governo de esquerda volte, não posso deixar que nenhum governo, nem de Isso. centro-esquerda, progressista, social-democrata, é tudo comunista, né? Já generalizou Isso. completamente. Quantas famílias, né, não tomaram posse dessa ideia, essa visão totalmente deturpada, né, do que, na verdade, não seria a ideologia de gênero, mas sim a educação sexual, né, que nós sabemos que é fundamental desde a primeira infância. Como você falou no início da sua fala, nós mães, pais também, nós como cuidadores, como responsáveis, né, de crianças, nós devemos perder a vergonha, perder essa timidez, quebrar esse tabu e começar a conversar com os nossos filhos sobre consentimento. O Uhum. que pode, Isso. o que não pode. Aqui pode tocar, se tocar aqui não pode. Conta para a mamãe, conta para a vovó. Se qualquer pessoa fizer isso na escola, se seu professor fizer isso, se o motorista da van fizer isso, então conta. Então, isso chama-se educação sexual. E não isso que a direita Isso. extremista fala de ideologia de gênero. E se falar sobre isso, as crianças vão começar a pensar com segundas intenções. Então, enfim, gostaria de saber de você, como sendo uma mulher de esquerda também, como sendo uma mulher progressista, né, do partido que é totalmente trabalhista, que é totalmente progressista. Qual a sua visão? Como nós, como progressistas, podemos modificar essa teoria que foi levantada pela direita extremista e realmente demonstrar a importância da educação sexual como políticas? O que nós podemos fazer para mostrar a importância dessas ações, né, e o que isso pode ainda viabilizar, né, na proteção, na defesa da primeira infância das nossas crianças aqui no Brasil? Pois é, essa questão da ideologia de gênero, que você bem disse, ninguém está tratando de ideologia, né? Veja, a gente paga um preço por isso, por essa ausência de discussões sérias, né? Foi feito, veja, Darcy Ribeiro diz isso, né? A deseducação de um povo não é nada além de um projeto, né? Existe um grande objetivo por trás de tudo isso. E a gente tem muita sorte de fazer parte de um partido que é um partido muito sério, né? Muito direcionado. A gente tem aí Ciro com toda a sua coragem de dizer as coisas, né? Um cara inteligentíssimo, preparado, corajoso e honesto acima de tudo. Esse sim, diferente do que dizem do atual, né? Que a gente só descobre cada dia estoura uma bomba diferente a respeito da família Bolsonaro, né? Mas veja, a questão de gênero, ela é uma questão urgente. A gente só vê cada vez mais a incidência de violência contra a mulher acontecendo no país todo. A gente só vê essas subnotificações dos crimes sexuais, né? A gente continua assistindo os episódios de fundamentalistas que chegam a negar a própria legislação, tá? Para condenar uma criança de 10 anos. A gente, a gente identifica nessa máscara toda que foi formada em torno de uma questão séria, né, que trata exatamente da sobrevivência das mulheres, e não é só a sobrevivência em vida, tá? Porque eu digo que uma das coisas que a Lei Maria da Penha trouxe para a gente de forma muito, muito lúcida é que a violência não é só aquela que me deixa de olho roxo, né? A violência é aquela que me desconstrói como mulher, ou seja, a violência psicológica passou a ser punida, a violência financeira, o quanto de mulheres não são chantageadas debaixo de uma gama de violência, quanto de mulheres não são chantageadas e dito o seguinte, se você sair, pode ir, os filhos ficam comigo, você vai para debaixo da ponte, ou então você sai daqui,
mais leve os meninos e não tem para onde ir, você vai para debaixo da ponte, vai morar onde quiser, a casa é minha, não sei o quê. Então, assim, são violências muito mascaradas por uma política muito reprodutiva de um machismo que a gente precisa mexer. E a gente só vai conseguir mexer nisso se a gente, desde pequeno, disser às nossas crianças, dentro de sala de aula, dentro de casa, menino não bate menina, menina não bate menino, menino não pode gritar com menina, menina não pode gritar com menino. Isso é discussão de gênero. Levar a Lei Maria da Penha para dentro de uma escola, para discutir com as crianças, com os adolescentes, a importância do respeito, de uma família respeitosa e harmônica, isso é discussão de gênero. E aí as pessoas preferiram criar factoides de que discutir gênero era simplesmente criar um banheiro onde menino podia usar aquele de menina hoje, se ele quisesse. E no outro dia ele podia usar o de menino, se ele quisesse. Nunca foi isso. Ou estimular as crianças a fazerem sexo. Nunca foi isso. Tá? O que a gente queria, na verdade, o que a gente quer, o que a gente deseja, com enxergar essa necessidade, é de dizer menino não bate menina. Menino não pega menina à força. Eu não sei se foi da época de vocês, porque vocês são jovens, mas veja, quem é da minha geração sabe o pavor que a gente tinha de ir para um carnaval em Olinda sozinha. Não tinha uma amiga minha que fosse só. Não vai, não ia. Porque sabe o que acontecia? Os meninos cercavam a gente. Os meninos não, porque não eram meninos, eram homens. Se ele quisesse beijar você, ele fazia um círculo ao seu redor, com 4, 5 meninos, rapazes, homens, e pegava você à força e lhe beijava à força. Então a gente só andava em bando. Era bando de mulheres todas juntas, de preferência com alguns amigos homens, para que a gente pudesse ser protegida. Isso é violência sexual, minha gente. Isso só é desconstruído se a gente discutir dentro de casa e nas escolas. Que homem não tem direito de ir numa festa porque está lotada, passar a mão na minha bunda. Porque era assim que acontecia nas festas que a gente ia. E a gente ficava morta de vergonha. Eu ficava morta de vergonha. A gente ficava morta de vergonha. E a gente queria, meu Deus, ele passou a mão na minha bunda. Ai, meu Deus, porque aquilo já era muito pra gente. Eu não disse a você que você podia me pegar, me alisar, sabe? E isso é uma discussão que precisa acontecer dentro de sala de aula, que precisa acontecer nas vésperas de uma festa de carnaval, nas vésperas de uma festa massa, legal, animada, que todo jovem quer ir. Eu quero ir também. Mas a gente precisa dizer a esses meninos. Não é porque você é mais forte que você pega a força, não. Tá? Isso faz parte de uma educação de gênero. E a gente precisa trazer isso à tona. A gente precisa ter coragem para enfrentar isso. E por isso que a gente está nessa linha da esquerda progressista, né? Por acreditar que a gente transforma dessa forma. Né? Ninguém está ultraliberando o sexo, pode transar quem quiser. Jamais. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu não permito bebida, eu não permito sexo, eu não permito... Criança não namora. Começa por aí. Tudo tem idade. E a gente não é a favor da liberdade 100%, não. Tudo tem idade. Agora, eu sou a favor de que minha filha e meu filho e minha bebê cresçam de tal forma, empoderados, que eles possam fazer as escolhas deles na vida adulta. E claro que se a base é boa, tenho certeza que isso vai acontecer na vida adulta. Não precisa temer, acreditar, confiar e seguir. Esse é o lema, né? Maravilha. Tem pergunta aqui, que já sabiam que você ia entrar na live, então que legal. a gente já recebeu perguntas durante essa semana. Primeiro, algumas pessoas disseram, nossa, eu fiquei surpresa, vou até ler, fiquei surpresa quando vi a pré-candidatura da Isabela, né, para a Prefeitura do Recife, muitas pessoas aqui elogiando seu trabalho, tem muita gente aqui, vários projetos, falaram do projeto Autoconstrução, não é isso? Isso. Pronto, tem muita gente elogiando aqui, não vai dar para ler tudo, mas eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então já vou lendo pelo menos as principais. Mas uma delas que está aqui já que o tema também era defesa da primeira infância, é muito interessante o seu projeto Pertencer. Quais os outros projetos você tem pensado para a cidade do Recife, enquanto dentro da pré-candidatura, enquanto política? Veja só, ontem eu dava uma entrevista para o Sistema Jornal do Comércio, né? Eles estão fazendo uma rodada com os pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura do Recife. E veja, a principal identificação de problema que a gente vê na nossa cidade, como no país de uma forma geral, é a desigualdade social.
né? E para que a gente consiga restabelecer essa igualdade, a gente acredita, né, no estado de bem-estar social, tá? Isso é uma linha que a esquerda progressista tem se apegado fortemente a esses conceitos políticos para que a gente possa seguir e ampliar, né? E quando a gente para pensar que o estado de bem-estar social ele tem que ser base para a política, eu vou enxergar que primeiro a gente precisa ajudar na construção de uma cidade criada, constituída e pensada para pessoas. A gente não pode pensar numa cidade para carros. A gente não pode pensar numa cidade para bicicletas, para motos, para ônibus. É para pessoas. E a partir daí os desdobramentos vão acontecendo. Aí eu vou olhar para a mobilidade com mais atenção, porque eu vou entender que as calçadas são é o espaço mais democrático de uma cidade. Aí eu vou intensificar o processo de arborização da minha cidade, para estimular você a ir para a escola e trabalhar de bicicleta, tá? E aí a gente começa a pensar no processo integrado de transporte, onde os modais se comuniquem, né? Você pode ir de bicicleta até certo ponto, deixa a bicicleta no local seguro, dali você pega o metrô, daí na volta você pega, ou você... Eu me lembro que um dos projetos que a gente propôs na época que eu era vereadora era o táxi amigo do ciclista. Era, por exemplo, por que a gente não consegue desenvolver um projeto educativo para os táxis e hoje você tem as outras possibilidades de transporte, né? O Uber, o não sei o quê, o Easy Taxi, enfim. Por que a gente não conversa com essa parcela que contribui muito para a mobilidade das pessoas, para que a gente consiga, por exemplo, eu vou trabalhar de bicicleta, mas na volta cair um chuvão, ou então eu estou super cansada, não quero voltar de bicicleta, eu quero voltar de táxi. Onde é que eu vou botar minha bicicleta? Eu não vou ter carro para transportar essa bicicleta. Eu quero voltar de ônibus, onde é que eu vou botar essa bicicleta? Ninguém vai entrar no ônibus com a bicicleta, né? Então, assim, que a gente entenda que, pensando na cidade para as pessoas, a gente começa a equilibrar os pontos. Aí a gente começa, ontem eu defendia, por sinal, hoje eu recebi no Instagram, uma pessoa me perguntou e eu expliquei, e ele disse, poxa, que massa. Veja, a gente tem que romper com a lógica cruel, que aí é uma coisa muito linda que Murilo trouxe para a gente, né? Advinda lá de Medellín. A lógica cruel de que o pior é por mais pobres. A pior escola está na pior comunidade, né? Os piores equipamentos públicos estão localizados nos piores lugares. A gente tem uma forma muito triste de pensar de que assim, o pior policial, pois tá bom, vai ser punido, sabe como? Vai ficar na comunidade mais violenta. Quando tinha que ser o contrário, o melhor tinha que estar lá dentro. Porque senão eu não transformo. E se a gente não criar uma rede de transformação, de entender que é possível reverter o processo de violência, o processo de desigualdade, eu continuo reproduzindo isso. E a massa de violência e de desigualdade vai continuar acontecendo nos piores lugares, porque eu não boto minha energia ali dentro para mudar. Isso é pensar numa cidade para as pessoas. Isso é pensar exatamente nesse estado de bem-estar social, tá? Então, a partir daí, a gente tem vários pontos. Isso está ligado à saúde. Por que a gente não conseguiu ainda espalhar o excelente exemplo que a gente tem, por exemplo, no Hospital da Mulher? Excelente exemplo não só pela estrutura física, que é linda, quem não conhece, depois que passar tudo isso, vai conhecer, mas pelo grande exemplo de humanização no atendimento. Você chega no Hospital da Mulher, as pessoas olham no seu olho. Isso é importante. Como é que você chega para ser... Isso acontece em hospital particular, de você chegar para ser atendida, as pessoas não olham no seu olho, não falam o seu nome, não perguntam o seu nome. Então, assim, é espalhar as coisas, as sementes positivas que foram plantadas. A gente precisa disseminá-las. As que estão mal plantadas, a gente precisa replantar. E o que não foi feito ainda, a gente precisa fazer com coragem. Né? Mas não adianta a gente querer ser oposição por oposição, apagar tudo, nada presta. Não, a gente tem tanta coisa boa acontecendo na cidade, que a gente pode fortalecer, que a gente pode melhorar outras e que a gente pode complementar com outras. E aí fica para a gente refletir. Agora, claro, para tudo isso a gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem para mudar, porque senão a gente vai ficar no repeteco. E não é todo mundo que tem coragem para mudar, não, viu? É verdade.
Bom, dá tempo de entrar mais uma pergunta aqui, né, que deixaram. Primeiramente, tem muitos elogios às suas gestões, Ai, que bom, a Luísa da Isabela enquanto vereadora, muito legal. que Enfim, falaram legal. de outros projetos também dentro da secretaria. Aí tem uma que eu achei interessante. A Isabela, ela passou um período distante da política. Eu acredito que eu não sei, acho que foi depois de 2016, eu não sei, Foi. eu perdi esse time. Mas a Isabela passou um período distante da política e agora ela volta lançando a pré-candidatura. Como está sendo para você esse retorno? Como você está sentindo esse clima, na verdade, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Esse seu retorno voltando agora, a Isabela pré-candidata, como está sendo o ambiente? Como é que está o clima? É, eu dei um break mesmo, assim, no final de 2016, quando terminou o mandato, eu passei um tempo off, né? Eu passei um tempo guardada, fui estudar, fui me reestruturar, me reorganizar, porque é muito investimento pessoal que a gente faz, sabe? Pessoal de vida, de propósito, de doação. E como eu não consegui renovar o mandato, e assim, super tranquila, tá? Quero dizer assim, que não tem no meu coração, graças a Deus, olha, uma coisa que eu não guardo no meu coração é mágoa, arrependimento. E não, eu acho que nada na vida da gente acontece por acaso, nada. Tenha certeza, né? Assim, tudo tem um propósito e muita coisa chega para fortalecer, para mexer, para dizer, ó, não é por aí não, te acomoda não. E eu senti o chacoalho, aceitei o chacoalho, me guardei, estudei, voltei, engravidei, Nina nasceu. Aí chegou 2018, aí eu voltei para política com a gota, né? Porque eu cheguei para política com 14 dias de parida e ó, vice-governadora, vice-governadora, e eu digo, ó, como eu sou da vocação, eu sou da energia, eu sou da disponibilidade, discussão, topo, vamos embora. Sofri um bocado, viu? Tô rindo aqui, mas só Deus sabe o que eu passei. Por conta da saudade da bebê, por conta do peito cheio de leite, por conta das distâncias das viagens. Então, assim, era tipo 10 e pouca da noite, 11 horas. Ó, Nina tá com sono. Ela tomava o leite que eu desmamava. Aí eu dizia, dá um banho que eu tô chegando, eu tô chegando. Então eu chegava em casa correndo, ia tomar banho, pegava ela. Aí ajeitava e ficava, enfim. Mas foi ótimo, porque a gente se doa, a gente acredita no que a gente faz, né? E aí, veja, volto, eu vou para. Sou convidada para assumir a questão da secretaria, os estudos já estavam acontecendo, quando isso aconteceu, já estava, tinha voltado a estudar, e aí conciliar, Nina mamando, estudo, trabalho na secretaria, esse nadar mesmo contra, remar contra a maré, né? Enfim, e aí chega, essas coisas vão acontecendo. Veja, não tem nada. Eu digo assim, as pessoas às vezes perguntam se eu sou muito organizadinha, programada, com script do jeitinho que você tá, que você fez aí. Eu não sou, minha gente, eu sou intuitiva. Eu vou vivendo minhas coisas. Óbvio que o mínimo de organização e de programação eu faço. Né? Eu não sou louca varrida de acordar, ah, não, hoje sabe de uma coisa, eu vou para a praia. Não, não é assim, não. Eu sei que eu tenho minhas obrigações para cumprir, mas eu sou intuitiva, então eu acredito muito nessa energia que move a gente, nessa força do amor, sabe? Eu acredito muito em Deus, em Nossa Senhora, então eu sei que as coisas na minha vida vão caminhando e eu peço muito a Ele, Senhor, se for para o bem, que vá abrindo as portas, se for para o caminho ruim, fecha as portas, não me deixe caminhar pela vaidade, é uma oração que eu faço todos os dias da minha vida. Né? Afasta a vaidade do meu coração, dos meus pensamentos, me ilumine. No momento que eu estou assim, muito braba, muito chateada, ou muito decepcionada, ou muito triste, eu me recolho, eu vou meditar, eu vou rezar, eu vou respirar. Eu vou pedindo a Deus, ó Jesus, vai caminhando, vai me organizando. E se eu tiver de chorar, não tem problema nenhum, vou pro meu quarto, choro minhas lágrimas, me liberto dessa emoção, dessa energia, seja positiva ou negativa. Mas eu quero estar disponível para o serviço, tá? Meu propósito de vida é o servir. E aí eu vou caminhando. E aí chegou. E aí tô aí pré-candidata, né? Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Eu volto a repetir para vocês todas e todos. Meu nome está disponível. Meu nome está disponível primeiramente para o meu partido. Olha, para o caminho do bem, pode me chamar, me dê a mão que eu caminho com você. Eu só quero que Deus afaste o que for ruim. O que for ruim da minha vida, que Ele vá fechando porta. Não me deixe caminhar, não. Porque eu quero caminhar para o caminho do bem, do amor e do serviço. E aí é isso, minha gente. São as emoções do dia a dia da política, casada com a emoção da família, de filho pequeno, filha pequena, adolescente, estudo. É isso, a gente é plural, cachorro que late, né? Mas é isso, é vida real. Eu digo, não é vida de novela, não. Vida real é assim, a gente ri, a gente chora, a gente sofre. Vida real.
Maravilha, maravilha. Gente, eu só não consegui acompanhar os comentários aqui, porque estão muito rápidos. Tá todo mundo Ah, aqui. é. Que Aí se ótimo. passou alguma pergunta, eu tentei até voltar aqui, mas a maioria são elogios. Eu Oh, que não vi se coisa boa. passou alguma pergunta. Se passou, se der tempo, se alguém fez alguma pergunta e eu não vi, Faz de dá tempo de novo, né? voltar aqui rapidinho. Mas no mais, eu acredito que todos ficaram maravilhados, né, com essa live. Não só eu tô aqui, eu tô em êxtase. Foi Oh, que perfeito. bênção. Eu nunca tinha conversado assim com a Isabela, é praticamente pessoalmente, né? Porque agora é o novo normal, É o novo normal, é verdade. então foi maravilhoso mesmo, muito bom ter conhecido um pouco da sua carreira, saber um pouco da sua visão, não só para Recife, não só na visão da cidade, mas como um todo, né? Na política como um todo. Ah, não, só elogio, né? Só tem Oh, elogio aqui. coisa boa. Mas Mas é isso. Ó, Isabela, parabéns. Só tem que elogios bom. para você, tá? Eu nem estou aqui, eu não, Não, então é só Isabela. você é um Mas é isso. arraso. É, Olhe. Isabela, em nome da JS, tá? Estadual aqui de Pernambuco, eu agradeço por você ter participado, estar aqui conosco. Foi maravilhoso. E principalmente esse tema que é tão importante, que é a defesa da primeira infância, ter falado sobre esse tema que é tão polêmico. E você foi muito corajosa. Na verdade, você é uma mulher muito corajosa, porque, como você mesmo falou, infelizmente tem muitas mulheres na política que não estão fazendo políticas para mulheres, em sim a serviço dos homens e para fortalecer cada vez mais esse machismo que nós queremos combater. Então, só lembrando, para quem às vezes tem uma visão diferente, feminista quer acabar com os homens. Não, gente. Tudo que a gente pede, tudo que a gente quer é igualdade. É que possamos ter as mesmas oportunidades, que possamos ser respeitadas, né, enquanto mulheres, enquanto Uhum. cidadãs. Então é basicamente isso. E você foi muito corajosa, está sendo muito corajosa encarando esse tema, foi um tema bastante polêmico. Falar sobre aborto, somente sobre violência sexual, sobre o caso dessa criança, e você não se omitiu em momento nenhum. Acompanhei lá suas redes sociais, assim que aconteceu, você já estava lá comentando, postando, enquanto muitos outros políticos simplesmente fingiram que não viram para não se comprometer. E infelizmente isso acontece muito, né? Tem gente que vê que é um tema muito polêmico, vai dividir opiniões e simplesmente se omite, não vou me meter para não me prejudicar, não prejudicar a minha candidatura. Então, parabenizo muito a sua coragem, a sua força, toda a sua carreira, a sua trajetória, que não para aqui, com certeza você vai ter um futuro brilhante, tá? Então, parabéns aí para Recife por ter essa mulher muito forte aí e é isso, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, minha gente. E a gente está na vida para servir, né? E que possamos, que assim, que toda essa energia possa abrir caminhos para quem vier junto. E vamos embora, que é isso. Gratidão. Pessoal, ficamos por aqui. Boa noite para todos. E outro dia a gente chama novamente a Isabela, tá? Porque bombou aqui, todo mundo Oh, amou. que Então, bom. Graças vou a deixar Deus. salva essa live aqui, tá? Beijão Ótimo. para todos. Beijo. Tchau, Tchau, Isabela. Muito tchau. obrigada.